Entendendo o comportamento humano, parte 4. Vamos lá dar continuidade, então, aos princípios básicos da análise do comportamento. Nesse vídeo, a gente vai estar trazendo sobre modelagem. Modelagem nada mais é que estabelecer o que a gente quer enquanto objetivo e fazer um cronograma de aproximações sucessivas para que esse comportamento ele seja emitido. O primeiro passo para a gente determinar o que é modelagem, a gente precisa ter por objetivo o que a gente quer. Então, eu quero que essa criança ande de bicicleta sem as rodinhas. Então, esse é o meu objetivo final. Só que para eu chegar no meu objetivo final, é necessário, nesse procedimento de modelagem, que eu estabeleça o passo a passo, a categoria de comportamento que vai ser exigida a cada momento, até que essa criança consiga andar sem as rodinhas na bicicleta. Então, o primeiro comportamento, a gente precisa estabelecer essa cadeia comportamental. Essa cadeia comportamental é o quê? Estabeleço o meu objetivo final, porém eu entendo que para chegar no meu objetivo final, eu preciso estabelecer essa cadeia comportamental para que ele consiga chegar lá. Então, eu não posso pular nenhuma das fases, eu preciso completar cada fase até chegar aqui nesse final. Então, usando o exemplo aí da criança que o objetivo final é andar de bicicleta sem as rodinhas. A priori, então, a gente tem uma bicicleta, a gente coloca as rodinhas e a gente treina essa criança a sentar na bicicleta. Então, essa criança sentou na bicicleta, então a gente vem com o reforçador. Isso mesmo, você conseguiu, você consegue, viu só? O passo agora é você sentar e você já conseguiu. Então, a criança conseguiu, ela ganha reforçador. A técnica é reforçar sucessivamente e deixar de reforçar comportamentos que já foram aprendidos para entrar a nova cadeia comportamental e essa nova ser reforçada e a outra deixar de ser reforçada. Então, vamos voltar aqui para o exemplo. A criança sentou, que é o meu primeiro passo, que eu já havia estabelecido, que o primeiro passo que eu quero que essa criança faça é sentar na bicicleta com as rodinhas. Ela sentou, todas as vezes que ela sentou, eu reforcei, até que esse comportamento foi instalado. Essa criança ela já consegue sentar sozinha, ela já não tem mais medo de sentar na bicicleta, ela está até pedindo para sentar nessa bicicleta e eu estou reforçando. Quando essa criança já está tendo esse padrão de comportamento bem tranquilo, bem independente, a gente entende que a gente já pode passar para a segunda fase. A segunda fase, então, é essa criança começar a sentar e, além de sentar, pedalar a bicicleta com as rodinhas. Então, essa criança, inicialmente, ela não sabe pedalar, a gente vai ali insistindo, ela colocou o pé no pedal, eu já reforço, que legal, você conseguiu colocar o pé. Essa criança teve força para dar uma pedalada, eu já sinalizo para ela, tá legal, tô gostando de ver, tô contente com você. Então, isso a gente chama de reforçadores sucessivos. E aí, essa criança, então, já começa a pedalar. Então, eu deixo de reforçar a criança só sentar, mas agora é exigido dessa criança, para ela ganhar o reforçador, sentar e pedalar. Eu não posso mais reforçar só o sentar, porque o sentar fica já uma resposta muito baixa, de custo baixo, sendo que ela já consegue fazer a outra. Então, eu preciso desses dois, da fase 1 e da fase 2, que é sentar e pedalar, para ela ganhar um reforçador. Caso ela emita só o sentar, eu não vou mais reforçar. Isso é o que a gente chama de modelagem. Então, depois do pedalar, então, a gente entende que essa criança já está muito tranquila em pedalar com as rodinhas, a gente então propõe para tirar uma rodinha da bicicleta. Essa criança inicialmente vai ficar com medo, temerosa, mas a gente vai reforçando, olha, estou aqui com você, estou segurando a bicicleta, pode confiar em mim. Nossa, muito bem, você está indo muito bem. Então, eu acrescento reforçadores para essa nova classe de comportamento, que é pedalar sem uma rodinha. E eu deixo de reforçar, pedalar só com rodinha e só sentar. Então, agora, para essa criança ser reforçada, ela precisa emitir o comportamento da fase 1, sentar, da fase 2, pedalar, e da fase 3, pedalar sem a rodinha, uma rodinha. E assim sucessivamente. Só que eu ainda estou com a mão no banco, segurando o equilíbrio dessa criança. Então, eu deixo de reforçar todas essas outras classes de comportamento e reforço ela ter coragem e confiança de pedalar só comigo, segurando o banco da bicicleta.
Por fim, o próximo passo é o objetivo final que a gente estabeleceu, que é essa criança pedalar a bicicleta sem as rodinhas. Então, quando eu ver que essa criança já está indo muito bem comigo, só segurando o banco, então o que eu faço? Eu retiro essa ajuda de segurar o banco e começo a reforçar essa criança pedalar sem a ajuda das rodinhas e da minha mão segurando o banco. Aí sim, a gente entende que a cadeia comportamental ela foi completa e essa criança aprendeu a andar de bicicleta por modelagem, por reforçadores sucessivos. Então, basicamente, esse é um exemplo bem simplesinho para a gente entender o que é modelagem e como que a gente pode aplicar. A gente pode aplicar ela em várias questões, né? Não só com criança, mas com adulto, mas esse é um exemplo simples para a gente ter essa compreensão mais adequada. Então, a gente fica por aqui hoje e aguardo vocês no próximo vídeo para até que, enfim, a gente terminar os princípios básicos da análise do comportamento, faltando agora só a modelação.